Deus é o único Deus, o único soberano, e Ele não divide a sua glória. Vai ter que acontecer na sua vida. Algumas coisas você vai ter que deixar, algumas coisas você vai ter que começar a praticar. Racionalmente, eu não troco Deus, não tem como eu trocar Deus por qualquer outra coisa. Fala, cristãos! Eu sou Adilor Júnior, este é mais um podcast Vida de Cristão e hoje nós vamos iniciar o nosso assunto falando sobre compromisso, sobre comprometimento, responsabilidade em relação à palavra de Deus, à igreja em que você está congregando e principalmente às pessoas ao seu redor. Nós vamos falar da responsabilidade em relação a nós, eu e você, e o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes, é claro, eu preciso pedir para você curtir esse podcast, deixar o seu comentário, enviar para alguém que pode estar ouvindo essa mensagem, fazendo a diferença na vida dela e, claro, me ajudando com conteúdos relevantes para trazer aqui, para que nós possamos juntos aprender com a palavra de Deus e um com o outro, ok? Vai lá, curte, ativa o sininho para que você possa receber aí as notificações de quando tiver um podcast novo. Nós vamos já estar iniciando a alimentação de conteúdo também no Instagram. Eu tinha iniciado há um tempo, aí eu parei por conta de ter muitas tarefas no dia e eu acredito que eu não ia dar conta de estar sempre colocando conteúdo ali no Instagram, porque sempre tem que estar colocando ali diariamente algo rápido, né? A cada 2, 3 dias colocar um conteúdo ali. Eu não ia conseguir de jeito nenhum, mas tem uma pessoa que vai me ajudar e a gente vai alimentar o Instagram também com conteúdos para que a gente possa ajudar a propagar aí o Evangelho, propagar a palavra de Deus para mais pessoas. Porque o público que está no Spotify não é o mesmo que está no YouTube, não é o mesmo que está no Instagram e que não está no Facebook e assim por diante, ok? Tem pessoas que ouvem podcast, tem pessoas que assistem podcast, tem pessoas que gostam de ver só algum documentário ali, algo rápido, né? Aqueles vídeos rápidos que aparecem no Instagram. A gente vai tentar colocar também para vocês conteúdos relevantes para que vocês possam curtir ali e se alimentar espiritualmente pelo Instagram. Eu preciso da sua ajuda, vai lá depois, eu vou avisar vocês, provavelmente na próxima semana a gente já esteja com o Instagram rodando, trabalhando com posts ali, né? Trabalhando com alguns vídeos já em destaque para que você possa curtir e compartilhar também com as pessoas. Mas vamos lá! Peço que você esteja com a sua Bíblia, eu já estou com a minha Bíblia aqui, já os versículos estão todos preparados aqui, aqueles que eu vou estar lendo e nós vamos estar estudando juntos. Esteja com a sua Bíblia. Nós vamos ler o primeiro versículo, Josué, capítulo 24, versículo 15. Nós vamos falar sobre 7 versículos. Eu separei 7, até porque vocês me conhecem, sabem que eu gosto de trabalhar com o número 7. 7 é o número da perfeição de Deus, por Ele ter criado a terra em 7 dias e ter descansado no 7º dia, perdoar 70 vezes 7 e por aí vai, né? Em Apocalipse vai falar muito sobre o número 7, as 7 igrejas, os 7 anjos, enfim. Vamos lá falar aqui sobre 7 versículos principais que eu destaquei aqui para que a gente possa aprender juntos. Vamos lá? Primeira não, né? Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim a palavra: E se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da outra margem do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É claro, é um versículo aí muito conhecido, né? A gente sempre usa aqui a última parte, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E tem todo um contexto aqui, mas é nítido, né, para quem lê a Bíblia, que isso daqui é um chacoalhão na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que serve a Deus. Por quê? Aqui vai falar a respeito de decisão. Olha, você decide. Nós temos o poder de decisão, você decide. Se vocês quiserem servir a outros deuses, pode servir, não tem problema nenhum. Eu não vou atrapalhar vocês. Pode servir a outros deuses, vocês podem servir os deuses dos seus pais, que estavam do outro lado do rio, no caso no Egito, né? Quando ele fala isso, aqueles que saíram do Egito, vocês podem servir aqueles deuses, vocês podem servir aqueles deuses que foram feitos no deserto, enquanto Moisés estava atravessando o povo. Vocês podem servir também os deuses dos amorreus, aqueles que agora nós estamos entrando na terra prometida e encontramos os amorreus, tem os deuses deles também. Se vocês quiserem servir, pode servir. Olha, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo. O que eu entendo com isso? Que servir a Deus é questão de decisão e não emoção. É questão de
racionalização, né? Racionar, que palavra? Você tem que ser racional. Você tem que ser racional para seguir a Deus. Não é algo que você vai sentir, não é algo, que Deus eu vou seguir. Se eu sigo esse Deus, se eu sigo essa religião, não, eu tenho que ser racional. Então, para início, nós já decidimos entender o seguinte. Eu vou colocar para que vocês decidam isso. Existem muitas religiões hoje no Brasil, inúmeras religiões. Tem muitas placas de igrejas, muitas mesmo. Só que existem pessoas que vão para uma igreja por conta do que ela posta, por conta do que ela tem, por conta da exuberância que existe naquela igreja. As pessoas são bonitas, bem arrumadas. Existem outras pessoas que vão porque aquela igreja é mais humilde, não demonstra tanto dessa outra igreja, né? Ela não é tão vislumbrada, né? Não é uma igreja linda, maravilhosa, é uma igreja mais humilde. Existem pessoas que gostam desse tipo de igreja porque diz que remete a lembrar do tempo dos discípulos, que congregavam um na casa do outro, né? Que eles faziam os cultos ali em casas mais humildes. E tá tudo bem, não tem problema com isso. Cada um gosta de uma igreja diferente, cada um acredita que Deus está num lugar diferente do que você esteja ou eu esteja. O fato é que hoje as pessoas procuram ir na igreja que convém a elas, que elas vão estar melhor, vão se adaptar melhor, vão ser melhor recebidas, enfim. E poucas pessoas vão em uma igreja por Jesus. Pouquíssimas pessoas vão em alguma igreja por Deus. Eu confesso que até eu já fui assim. Eu ia em uma igreja, eu frequentei algumas já na minha trajetória, e aquela que eu me dava melhor, aquela que eu me sentia bem, eu ficava. E aí eu amadureci na fé, amadureci espiritualmente, e eu entendi que todas as igrejas, na realidade, todas as igrejas pregam a Deus. Umas com mais ênfase, outras com menos, umas dão mais valor no louvor, outras dão mais valor em pessoas, em dízimos, enfim. Cada igreja tem um jeito diferente de ser. Mas você e eu temos que escolher racionalmente aquela que está pregando a verdade, aquela que está nos levando e nos mantendo no caminho, que é Jesus Cristo. Então, se você hoje está procurando uma igreja, ou você já está numa igreja, mas tem dúvida, não vou influenciar você a nada, eu vou te direcionar, assim como a Bíblia pede para direcionar. Seja racional na hora de procurar uma igreja. Olha se ela tem palavra, olha se ela é séria, se não está trocando sempre de membro, se membro não fica entrando e saindo toda hora, se não tem falatório daquela igreja ou dos líderes. Olha se não tem pessoas ali que são ruins na sociedade. Às vezes tem pessoas que vão na igreja, mas para a sociedade é uma pessoa muito má, muito ruim, é uma pessoa que não dá bom testemunho. Olha o testemunho das pessoas que estão lá. Então você vai olhando esse tipo de situação. Por quê? Você tem que ser responsável por essa decisão. Porque quando você entrar, outras pessoas virão com você. Isso é sempre realidade na vida daqueles cristãos que às vezes arrastam multidões. Se você sai de uma igreja e você tem muita amizade ali com as pessoas, elas acabam saindo e vão com você. Se você é um cristão maduro, eu acredito que sim, e você é um cristão, uma cristã madura, você vai sair numa boa de onde você está e você vai para um outro local sem falar mal da sua igreja, sem falar mal de ninguém, porque isso também é responsabilidade. Você tem que entender que lá existem pessoas que gostam daquele lugar, gostam daquele estilo de pregação, do mover de Deus, de como é. Só que você não pode interferir nos planos de Deus, você tem que decidir por si só. Você tem que ter a responsabilidade, e a partir do momento que você assume essa responsabilidade, aonde você for, aonde você decidiu congregar, então você tem o comprometimento de estar ali, aprender ali, ajudar a propagar o evangelho ali onde você decidiu. Você tem esse comprometimento. Por isso que hoje nós estamos falando de comprometimento e responsabilidade, justamente para que nós possamos entender juntos que servir a Deus não é sentimento, servir a Deus não é emoção, servir a Deus é racional. Eu decido servir a Deus porque eu sei que Ele é, que Ele faz, que Ele virá, que Ele é o único Salvador, eu decido isso. Embora existem vários outros deuses e outras religiões, você tem que ter essa noção de que Deus é o único Deus, o único soberano, e Ele não divide a sua glória. Então não vai dar certo você servir a dois senhores, e eu não vou entrar no mérito dessa palavra, você já conhece, você não pode ficar em cima do muro.
você tem que ter a responsabilidade de quem é que você vai seguir. E se você resolver seguir outros deuses, não tem problema nenhum. A Bíblia vem falar isso para você. Você pode seguir, sem problema nenhum. Não quero servir ao Deus vivo. Tá tudo bem. A palavra fala que Deus fez o ímpio para o dia do fim também. Estou querendo dizer que você é ímpio, mas eu estou querendo dizer que todas as pessoas foram criadas por Deus. Aquelas que são e aquelas que não são servas e filhas dele. Mas se você não quer Deus, você não quer servir, não tem problema nenhum. Siga o seu caminho, siga a sua entidade, o seu outro Deus. Porém, eu tenho que te dizer agora o final do versículo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Deus. E aí, naquele grande dia, a palavra fala que vai subir à igreja, mas eu tenho aquele versículo que fala, e aí você vai ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Tudo bem? Entendeu já a responsabilidade e o comprometimento? Eu acredito que sim. Acredito que ficou bem claro. Gosto de dizer sempre isso, que tem que ficar claro para que você possa entender, para que a gente possa continuar. Vamos lá para o próximo versículo, versículo de número 2. Mateus, capítulo 10, versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Oh, aí ficou mais forte ainda, né? Hoje os versículos estão versículos fortes, né? Versículos alimento forte. Não é leitinho, tá? Esse tipo de alimento não é leitinho. Então, se você está esperando um leitinho aí, esquece. Você que está me ouvindo hoje, o alimento é para você que já conhece, tá? É para nós que já entendemos um pouco. Então, aqui, Jesus vai dizer, olha, aquele que não toma a sua cruz, né? E não segue, eu vou até ler aqui de novo. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Poxa, eu decidi, eu quero servir a Jesus. Eu mentalizei, já está racional na minha mente, eu e minha família já entendemos isso, nós vamos servir ao Senhor, então tá aqui, ó. Então você agora tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Ah, mas o que é tomar a cruz? Eu não vou entrar em mérito do que é tomar a cruz, porque cada um tem a sua. Mas eu vou dar um exemplo, tá bom? Bem rápido, para que você possa entender. Todos os problemas que você criou antes de servir a Deus, antes de servir a Jesus, e os problemas que virão seguindo a Jesus, são todos seus. Você vai ter a ajuda do Espírito Santo para resolver os problemas, para te ajudar a passar pelas situações, mas as consequências você tem que passar. Você criou esse problema em algum momento da sua vida, então você tem que carregar. Isso é a sua cruz. Falações, problemas no emprego, problemas na escola, problemas conjugais no casamento, problemas em família, discussões ali, às vezes alguma coisa aconteceu na sua família, problemas com sogra, sogro, cunhado, cunhada, enfim, com o vizinho, são problemas que você criou. Você poderia ter evitado, não deu para evitar, e eu entendo porque eu também já não consegui evitar alguns problemas e tive que arcar com as consequências, mas a cruz é minha. Então a cruz é sua. E quando fala de cruz, tome sobre si a sua cruz, também fala de sacrifício. Então tome sobre si os sacrifícios que você vai ter que deixar, vai ter que acontecer na sua vida. Algumas coisas você vai ter que deixar, algumas coisas você vai ter que começar a praticar, você vai ter que começar a fazer mais obras cristãs e menos obras humanas. Isso é sacrifício, isso é cruz. Então a cruz vai falar diretamente de sacrifício, coisas que você vai ter que sacrificar, coisas que você vai ter que largar a mão para seguir a Jesus. Então você decidiu, você tem que estar ciente disso. É a tua cruz. Toma a sua cruz e segue. Aí você vai ser digno de Jesus. E Jesus vai olhar, olha, realmente essa pessoa está se esforçando, ela está caminhando junto comigo, ela também está sofrendo, não como eu sofri, mas está sofrendo também, está passando por tudo isso, e ela não está negando o meu nome, ela está se mantendo no caminho. Aí nós seremos dignos do Senhor Jesus, se nós tomarmos a nossa cruz. E claro, cruz fala do que também? De mensagem de salvação. E aí não é só sofrer, tá bom? Não é só sofrer e carregar a cruz, porque carregar a cruz também é novidade de vida. Foi através da cruz que nós tivemos salvação. Foi através da cruz que nós conseguimos entender o propósito de Jesus na Terra, que era salvar a humanidade. Então, para você aí, carregar a sua cruz é novidade de vida. É proclamar o Evangelho, é mensagem de salvação. Você tem que colocar essa mensagem para mais pessoas, para ajudar mais pessoas. O foco sempre do podcast Vida de Cristão vai ser esse, vai ser o propósito de propagar o Evangelho. Se você está assistindo, ouvindo, você já entendeu isso há muito tempo, já sabe que a gente não fica enrolando, fazendo embromation, mas a gente fala já a real. Você tem que pregar. Tem que pregar, cristão e cristã. Vocês têm que pregar
e falar da palavra para as pessoas. Vamos lá para o próximo versículo, o versículo de número 3. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse versículo aqui eu amo muito, porque fala justamente o intuito do podcast, que você esteja aqui racionalmente, que você esteja aqui agindo pela razão e não pela emoção, que você ouve o podcast por razão, porque é ou porque não é. Então, é esse versículo que me fez criar o podcast, tá? Para quem não sabia, agora tá sabendo. Eu acho que eu nunca falei isso também no podcast. É esse versículo aqui. Por quê? Eu sirvo a Deus pela razão. Claro, tem motivos, tem momentos, né, que a gente se emociona com algumas coisas e é normal, porque nós somos humanos e temos emoções, mas racionalmente eu não troco Deus, não tem como eu trocar Deus por qualquer outra coisa. E quando eu vejo que eu estou trocando, eu logo, volto em mim e falo, não, eu tenho que seguir a Deus. Então, racionalmente, eu vivo todos os dias seguindo a Deus. Me cobro, como a maioria das pessoas, por não orar muito, por não ler muito a palavra. Isso é normal de todo cristão. A gente se cobra por isso, a gente se cobra por não fazer as obras, a gente está sempre se cobrando. Mas aqui, eu dei essa ênfase aí para você entender um pouquinho do podcast, um pouquinho da minha crença também, um pouquinho da minha fé. Mas aqui vai falar do corpo. De que adianta eu ter decidido? Tomei a minha cruz, estou fazendo os meus sacrifícios, mas eu ainda não estou mantendo o meu corpo santificado. O que é manter o corpo santificado? O corpo vai falar de visual, testemunho. O corpo vai falar de presença. O corpo também vai falar de movimento, vai falar de passos. Então, é no corpo que a gente tem tudo isso e muito mais. Portanto, você tem que apresentar o seu corpo como sacrifício santo a Deus. O que é esse sacrifício santo? É justamente você se guardar, não estou dizendo da parte de virgindade, de relação sexual. Também isso, tá? Você tem que guardar o seu corpo nessa parte. Sim, para quem ainda não é casado, para quem ainda é jovem, adolescente aí, se guarde, porque também é guardar o seu corpo, guardar a sua vida, para você não se unir com qualquer pessoa e virar uma pessoa só, né? Se tornar uma única carne, um único espírito. Então, esse versículo está dizendo do seu testemunho de vida. O que é manter o corpo em sacrifício santo e agradável ao Senhor? É você sim manter as suas vestimentas. Toma cuidado aí você mulher com as suas curvas. Toma cuidado com roupas, os decotes. Recentemente eu vi eu acredito que eu posso falar aqui, porque ela é cristã também. Eu vi um bate-papo, eu acho que era até num podcast da Fernanda Brum, dizendo justamente a respeito do corpo dela, que ela diz assim que ela não precisa mostrar o corpo dela para ninguém, que o corpo dela é só do marido dela. E isso fez com que ela crescesse mais ainda na minha visão, né? Eu falei, nossa, que legal, não tinha ouvido ainda uma mulher falar dessa maneira, e eu gostei muito. E é justamente aquilo que ela falou em relação ao corpo dela. O corpo dela é do marido dela. Isso é um sacrifício santo e agradável a Deus. Quando você tem o seu corpo, eu tenho o meu corpo, é só da minha esposa, nesse sentido de relação sexual, de casamento, e também de testemunho. Então, o meu corpo, ele é para minha esposa, ela precisa me ver. Ela precisa me ver e me desejar e gostar de mim. Eu não preciso mostrar isso para outras mulheres, e ela também não precisa mostrar isso para outros homens. Então, se vestir decentemente é um sacrifício santo e agradável ao Senhor. Por quê? Porque você vai ter vontade de vestir uma roupa mais colada, mais apertadinha, mais decotada, uma roupa que melhora a sua silhueta, né? Melhora ali o seu peitoral, melhora a sua cintura, o seu bumbum. Olha, cuidado com isso, cuidado mesmo com a sua vestimenta, porque isso faz com que outras pessoas pequem, né? E a palavra fala assim, se você é uma pedra de tropeço na vida de alguém, isso vai recair sobre você, vai recair sobre mim, se a gente é uma pedra de tropeço. Não vamos ser essa pedra de tropeço, ok? Mas esse é um estilo de sacrifício santo e agradável ao Senhor. Cuidar da sua saúde. Poxa, você come o que quer, faz o que quer do seu corpo. Chega no dia do culto, você está com dor de barriga. Chega no dia do culto, você está mal, não consegue ir porque você comeu um monte de porcariada. Isso também é sacrifício santo e agradável ao Senhor. Toma cuidado com a sua alimentação, para que você sempre esteja bem nos dias de culto, nos dias de reunião, para que você esteja na igreja. Ah, mas eu gosto de comer aquele docinho depois da janta. Aí você vai comer aquele doce não bate legal, e é bem na hora de ir no culto, te dá aquela baita dor de barriga, você tem que ficar em casa
porque você não gosta de ir no banheiro dos outros, você não entra no banheiro da igreja, você não entra no banheiro de ninguém, é só o teu banheiro. E tá normal, tem pessoas que são assim mesmo. Mas, gente, convenhamos, né? Tá com fome, segura ali, não come antes do culto. Corre o risco de você passar mal, a não ser que você necessite muito de uma comida antes do culto. Aí come, mas come uma coisa leve, não vai comer uma coisa pesada. Vai comer uma feijoada antes de ir pro culto? Aí não dá, né? Ainda vem aquela Coca-Cola ainda por cima e acaba com o estômago. Então cuida do seu corpo. Eu não estou dizendo somente nos dias de culto, mas estou dizendo no dia a dia. Às vezes você vai trabalhar e você falta do seu trabalho no dia seguinte porque à noite você foi dormir tarde, você ficou até tarde assistindo uma série, você ficou até tarde fazendo alguma coisa, aí você vai dormir e amanhece cheio de peso, né? Dor de cabeça porque não dormiu bem, o corpo mole e ruim. Poxa, cuida do seu corpo, vai dormir cedo. Isso é um sacrifício santo e agradável ao Senhor. Existem várias maneiras aí de você fazer esse sacrifício ao Senhor. Você tem que cuidar do seu corpo, ele tem que ser santo. E isso é santidade, é quando você prioriza a obra que Deus fez, que é o teu corpo, você cuida dele para que você sempre esteja bem. Esteja preparado em tempo e fora de tempo. Então, você sempre tem que estar se alimentando corretamente. Tem pessoas aí que, eu não vou entrar nesse mérito, mas sempre fica aquele negócio, vou fazer um regime. As pessoas mais gordinhas, vou fazer um regime, vou fazer um jejum. E nunca consegue. Por quê? Porque talvez esteja no propósito errado. E aí vive comendo aquelas guloseimas, vive se empantufando de lanche, pizza. E aí chega no dia do culto, né? Não tenho roupa. Não é isso? Eu tô mentindo? Aí vai falar assim, eu não tenho roupa. Olha no guarda-roupa, né? Acontece muito com mulher isso, né? A mulher fala, eu não tenho roupa. Não tenho roupa pra isso, não tenho roupa pra aquilo. Olha só como eu tô. O homem, nem sempre. O homem veste uma camiseta e uma calça e consegue ir pro culto. Mas a mulher não. A mulher sempre fala que não tem roupa, sempre fala que não tem sapato, mas quando vai ver, não larga do lanche, não larga da pizza e acaba com o seu corpo e depois fica brava consigo mesmo, né? Porque tem que se dar uma desculpa e a desculpa é que eu não tenho roupa. Mas enfim, eu só entrei nesse mérito para que você possa entender o que é santidade do seu corpo, santidade corporal, né? Vamos lá então para o nosso quarto versículo. Acho que vai dar muito ibope esse que eu falei agora de Romanos, né? Da santidade do corpo. Mas depois escreve aqui, pode falar, a gente está acostumado, pode mandar aí que a gente vai ouvir e vai responder. Mas vamos lá. 4, o versículo 4 que a gente vai ler está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqui é justamente o que acontece, por exemplo, hoje no podcast. Eu sou constante aqui no podcast, toda semana tem, às vezes eu falho, né? Eu fiz um propósito de toda quinta-feira estar colocando um capítulo novo do podcast e às vezes falha por conta da correria do dia a dia, eu coloco na sexta, coloco no sábado, mas toda semana tem um podcast. Eu faço o possível para gravar e a gente quer colocar sempre conteúdo fresco, né, para as pessoas. Normalmente eu gravo num dia e coloco no outro já postado. Ou no mais demorado ali eu gravo no sábado para publicar na quinta-feira. Porque aí no sábado é um dia que eu tenho mais tranquilidade durante o período da manhã e da tarde. E aí eu consigo gravar o podcast para colocar para quinta-feira. Eu programo lá e aí ele sai na quinta-feira nas plataformas. Mas seja constante. Você iniciou, continua. Você iniciou um curso, continua. Você iniciou um ministério na igreja, continua. O que eu mais vejo são pessoas dentro da igreja desanimadas do ministério. Gente, ministério não é emoção, já digo para você. Vamos entrar no assunto do ministério, porque é o que a gente vê no dia a dia. Eu vejo muita gente entrando e saindo em vários ministérios. Na nossa igreja já aconteceu também. É normal? Não era para ser. Cristãos maduros não deveria ser assim. Vai ter luta, vai ter briga, vai ter discussão, vai ter pessoas dizendo que você não faz nada, vai ter pessoas dizendo que você faz muito bem. Vai ter um monte de coisa lá que não vai te agradar. E nem por isso você tem que desanimar, nem por isso você tem que parar, você tem que ser constante. Por quê? Ou você está lá por conta do pastor, do presbítero e dos homens, né? Ou você está lá por conta de Deus. O seu ministério, quem deu foi Deus. Ele te chamou, ele acredita que você é capaz, ele acredita que você vai permanecer lá. Eu, por exemplo, eu sou músico também, eu sou levita, eu toco teclado lá na banda. E antes de eu entrar, né, a gente sempre via as pessoas entrando e saindo, tanto do teclado como da guitarra, do baixo. Poxa vida, mas o que está acontecendo? Por que eu não fico? E normalmente são jovens, né? Normalmente são pessoas jovens que entram e saem. Eu estou dando aqui um exemplo da banda, tá? Mas tem outros. E aí entrou eu e mais umas pessoas idôneas lá, idôneas, né? A gente não é velho, mas entramos lá pessoas mais maduras espiritualmente e graças a Deus a gente mantém ali um pulso, não um pulso firme, mas um pulso realista.
É aquele negócio, olha gente, nada de brincadeira, nada de zoeira, vamos trabalhar corretamente aqui, vamos tocar. Tem dia que a gente não tá bem para tocar, mas a gente vai porque é compromisso, é responsabilidade e nós estamos lá. Estamos preparados em tempo e fora de tempo. E isso a gente prega muito lá no Ministério de Louvor, justamente para não ter esse problema de entrou e saiu. E graças a Deus, obrigado Senhor, não saiu mais ninguém. E nós estamos aí já há alguns anos com o mesmo grupo, né? E ao contrário, ao invés de sair, tá entrando pessoas, e isso é uma benção, as pessoas entram e já vê que a gente tem uma cultura cristã diferente ali. Eu vou falar um dia sobre só cultura cristã. A gente tem uma cultura ali onde as pessoas são engajadas, estão ali prontas para adorar, para glorificar. Ninguém fica com ciúmes de ninguém. Ah, um tem a voz mais bonita, um toca melhor, o outro toca mais dias da semana, o outro canta mais dias da semana. Não existe isso. Nós estamos lá sempre tocando, sempre adorando. E quando nos chamam para cobrir alguém que precisa faltar, a gente está lá sem problema nenhum. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós somos constantes. Nesse quesito do Ministério do Louvor, nós estamos constantemente em comunhão e em conversa, nós estamos em comunicação uns com os outros. Olha, dá para ir, não dá, vamos, não vamos. Então a gente tem essa responsabilidade e esse comprometimento. E aí nós vamos para a parte B aqui do versículo, que vai dizer assim, ó. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Sempre abundantes na obra de Deus. Seja abundante. Não é pouquinho. Não vou fazer só isso. Por exemplo, eu tô lá fazendo o ministério. Eu vou dar um exemplo que você pode fazer. Você está lá, você cuida, por exemplo, das irmãs. Mas você pode também ajudar a limpar a igreja. Você também pode, em algum momento, trazer uma palavra de oferta, trazer uma palavra do culto. Você pode, de repente, chamar alguém do seu trabalho lá, alguém que dá uma palestra de saúde e trazer para dentro da igreja. Você pode fazer essas outras coisas. Abunde, superabunde nas obras do Senhor. Ou seja, faça mais coisas, não faz só aquilo que você foi colocado para fazer. Tem N tarefas dentro de uma igreja. As igrejas hoje carecem de pessoas dispostas a fazer mais do que o combinado. E se você é essa pessoa, faça mais do que o combinado. Se você tem habilidades para fazer outras coisas, poxa, você está perdendo tempo. Traz para dentro da igreja isso, ajuda a igreja a crescer, ajuda a congregação a crescer, ajuda as pessoas a virem para a igreja e vamos povoar o céu juntos. Você tem habilidades que talvez o seu vizinho não tenha, não fique esperando alguém chamar ele. Faça, e se você sabe, mas não tem capacidade para fazer, mas sabe que tem outra pessoa que poderia fazer, treine essa pessoa, conversa com os líderes, fala, olha, eu vou treinar essa pessoa, posso trazer ela para perto para tentar colocar ela nessa parte do ministério? Vocês vão crescendo juntos, tá bom? Cresçam juntos. E aí a gente finaliza, né, com esse versículo dizendo assim, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Aí já diz tudo. Você está trabalhando para quem? Você está no ministério por quem? É pelo Senhor. Se é pelo Senhor, você acabou de dizer isso racionalmente, é por Deus, então para de picuinha. Para de mimimi, para de panelinha, não sei o quê, fez isso, fez aquilo outro. A pastora da nossa igreja fala assim que Deus não usa panela, Deus usa vaso. Então não existe panelinha dentro da igreja, tá? Para com esse negócio. Uma mais gosta do outro do que de mim. Não existe isso, irmão. Se você é maduro na fé, se você, irmã, é madura na fé, você tem que ter a consciência de que você está fazendo para Deus e realmente isso é racional, não é emoção. Eu faço para Deus, mas doeu. Falou isso de mim, para com isso. Então não é racional, né? Você está agindo por emoção. Se alguém bater palma, você continua. Se ninguém bater palma, você não continua. Não pode isso, não. Tem momentos que você vai errar. Eu já errei muito dentro da igreja e já fui muito criticado, nem por isso abandonei. E não vou abandonar, porque eu sei que mesmo que eu erro, ainda o que eu sei fazer ajuda outras pessoas. Eu simplesmente me arrependo, peço perdão e continuo. E um tempo ali as pessoas podem olhar feio para mim, pode até sair um murmurinho ali, mas eu não dou bola para essas coisas, porque se eu ficar jogando confete nesse tipo de conversa, aí a conversa nunca vai sair de mim, eu nunca vou conseguir me estruturar espiritualmente, sentimentalmente, fisicamente para fazer a obra do Senhor. Então eu reconheço, acabou, errei, fica aquelas semanas ali remoendo aquele negócio, mas acabou, eu já volto e continuo a obra, tá? Esse é o conselho que eu dou para você, seja constante, faça e espere a recompensa vir do Senhor. Homem nenhum vai te dar recompensa quando o pastor te vê, a pastora te vê, te dá um tapinha nas costas ali, agradeça, mas toda a glória é de Deus. Legal, ficou bom? Glória é do Senhor. Acabou, tá? Esquece, a glória não é tua, a glória não é minha, a glória é de Deus. Feito! Vamos lá. Vamos agora para o 5º versículo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. E aí nesse versículo você já está amadurecendo, né? Claro, você já passou por tudo isso, você já está amadurecendo. E aí você pode realmente poder dizer isso.
olha, a vida não é minha, eu já tomei minha cruz, eu já estou me sacrificando, eu já assumi a responsabilidade, já assumi o comprometimento com a igreja, eu já sou cristão, eu e minha família servimos ao Senhor, enfim, eu já tomei a decisão e eu estou aqui. Agora, por mais cansado que eu esteja, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque toda vez que eu estou fraco, Jesus é forte em mim, o Senhor é forte em mim. Então, eu estou preparado em tempo e fora de tempo, e a vida não é minha. Quando o Senhor me chama, se eu estou bem, eu vou. Mesmo cansado, eu vou. Mas se caso eu não estou bem, estou muito ruim, então eu tento ali direcionar outra pessoa. Olha, não vai dar para eu ir, mas tem o fulano lá que ele consegue ajudar. Tem a fulana, liga para ela, olha, você não tem o contato, eu vou te passar o contato, liga lá, porque ele pode te ajudar. Então, isso é ser comprometido, isso é ter responsabilidade cristã. É quando você pode ajudar e você está lá, e quando você não pode, você não está. Então, Cristo está vivendo. Por que eu digo isso? Porque quando Cristo não estava, eram os discípulos quem estavam. Quando Cristo não podia fazer os milagres, os discípulos faziam. Então, fique atento a isso. Quando o Senhor Jesus não estiver, quando você não estiver sentindo o Senhor Jesus, mas você está preparado, porque é o tempo, você vai conseguir pregar da mesma forma. E às vezes você pode achar que você está vazio, porque você não está sentindo, mas é pelo contrário. É nesse momento que Jesus se faz forte, quando nós somos um nada, quando nós somos um zero à esquerda, é nesse momento que Jesus é muito grande. E talvez não, eu tenho certeza que é nesse momento que na vida da pessoa para quem você está pregando, você pode estar o vazio que for, mas aquela pessoa está sendo cheia, porque é Jesus quem está trabalhando. Porque a palavra não é tua, a palavra é de Deus. Portanto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque a palavra que eu estou pregando não é minha, mas é de Cristo. Ficou claro, né? Eu acredito que sim, cristão, eu acredito que você entendeu isso. Quando a palavra sai da sua boca, ela não está dizendo de você, mas está dizendo de quem está dentro de você, o Espírito Santo, Cristo Jesus. Legal esse versículo, né? Eu acredito que você já entendeu, está maduro já para comer esse tipo de alimento, não vou dar leitinho para você. Você vai ficar com esse alimento para que você possa comer, digerir e entender que você tem que ter essa maturidade cristã. Vamos lá para o versículo 6. Esse versículo foi bem rapidinho, porque ele revela realmente do que você está falando. A boca fala do que o coração está cheio. Se você prega muito, fala muito de Deus, mesmo nos dias maus, é porque seu coração está cheio de Deus. Ficou forte agora, né? Acredito que sim. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 em diante. E tudo o que fizerem, façam-no de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois vocês servem ao Senhor. Aqui, ó, e tudo o que fizerem, façam-no de todo o coração. Tem algumas pessoas que vão entender aqui coração como sentimento. Na realidade, o coração aqui ele está tratando diretamente da vida. Façam com a sua vida, façam de todo o seu esforço, façam de toda a sua vida. O coração fala de vida, pulsante, fala de movimento. Então, quando fala assim, faça de todo o seu coração, não está dizendo faça de toda a sua vida, faça o seu melhor, o melhor que a sua vida, o melhor que o seu estado nesse momento pode oferecer. Entregue ao Senhor. Então entrega a Ele, e aí ele vai falar assim, ó, como para o Senhor e não para os homens. Tem coisas que a gente faz para homens e a gente faz tão bem, né? A gente quer entregar o melhor, né? Quando a gente vai na casa de alguém, vai emprestar alguma coisa, ou vai fazer alguma coisa que precise das suas habilidades, um texto, uma visita, sei lá, alguma coisa que você sabe fazer, alguma habilidade sua, você faz o seu melhor, você vai lá, capricha e tal, e muitas vezes você faz gratuitamente, sem cobrar nada, salvo aqueles que trabalham, né, com alguma coisa aí, e entrega o seu trabalho ali perfeito. E aí você vai e entrega para essas pessoas o seu melhor, as pessoas te elogiam, falam, nossa, que legal, que bom, e você tá lá cansado, cansada, você tá exausto, e mesmo assim você foi e fez caprichosamente. E aí no momento de você ir para a igreja, ensaiar no coral, você vai com aquela voz de taquara rachada, você não consegue nem erguer a voz, sai aquele rachado da voz, você não canta bonito, ou você vai tocar e erra as notas, ou você vai pregar e atropela as palavras, esquece a mensagem, e você não leva um rascunho, você se perde. E às vezes a gente faz isso, convenhamos, não é verdade? Eu já fiz isso, eu sou o primeiro da fila, eu sou o primeiro pecador dessa fila e eu sou o primeiro, tá? Eu já fiz muito isso, às vezes a gente entrega o melhor no nosso trabalho, a gente chega cansadão e vai para a igreja, e quando chega lá, a gente nem sabe que louvor que vai tocar, a gente olha lá rapidão, e esse louvor, e você começa a lembrar da introdução, começa a lembrar do ritmo da música, você é chamado para pregar, hoje que eu prego, você olha a palavra, eu tenho que correr, enfim. E às vezes você vai fazer uma visita,
você vai cansado, você veste uma roupa feia, uma roupinha rapidinho, ou você vai com a roupa do trabalho mesmo, é claro, às vezes não dá tempo, né? Mas você não tem nem coragem de tomar um banho, passar um perfuminho cheiroso e ir na casa de uma pessoa fazer uma visita, porque você acha que é só uma visitinha. E não é assim. Você tem que se preparar, você tem que entregar o seu melhor, você tem que ir lá, faz a barba, arruma o teu cabelo, passa um perfume, veste a roupa bonita, vai pro culto, vai fazer a visita, vai tocar, pega lá, durante o dia dá uma olhada no que vai ser ministrado à noite, quem vai ser o pregador, o que você tem que fazer, falar, como você tem que entregar assim o seu melhor para Deus, entregar a sua vida assim como a gente entrega no trabalho, assim como a gente entrega na escola, assim como a gente entrega todos os dias a nossa vida para alguma determinada tarefa, e quando chega para o Senhor a gente está cansadão, está exausto e não consegue nem erguer a mão para glorificar na hora do louvor, na hora da adoração, né? Eu já vi alguns irmãos, né? Como eu toco, eu fico lá em cima, e às vezes a gente vê a maioria das pessoas lá embaixo, vê quase todo mundo, essa que é a realidade. E aí tá lá o cantor, né? Erga suas mãos, vamos adorar ao Senhor. E as pessoas, aí tem aqueles que erguem a mão lá em cima e estão glorificando, aí tem aqueles que erguem meia mão, estão glorificando, tem aqueles que erguem na altura do ombro, estão glorificando, tem aqueles que só fazem assim com os dedinhos, enfim, a gente percebe todo mundo, quem está cansado, quem não está. Claro, a gente não julga, porque eu também chego cansado lá, mas a gente vê, a gente enxerga, a gente sabe que é realidade. Quantas vezes do seu lado tem uma pessoa que está desse jeito? Você olha na hora da pregação, ela está assim, ó, piscando, quase dormindo. E às vezes é muito cansaço, mas ela está lá, em tempo e fora de tempo ela está lá, né? Está ouvindo, às vezes não está ouvindo, né? Às vezes está longe, mas se está lá, esteja na casa do Senhor. Mas claro, se você pode tomar um banho antes, jogar uma água fria no rosto e ir para o culto, você vai, mesmo cansado, vai lá, dá o seu melhor entrega, canta, adora, ergue as mãos, dá a mão pro irmão do lado, abraça, faz o que tiver que fazer. Participe, né? A gente diz que participar do culto é a unidade, a união. Esteja naquele momento, esteja presente, de corpo ali, corpo presente, o espírito presente, e participe. É o momento de você adorar o seu Deus, entregar para Ele algo bom. Às vezes pode ser que não seja o seu melhor, porque você já gastou o seu melhor o dia inteiro. Mas entregue ao Senhor algo que venha valer o sacrifício de estar ali. Do contrário, nem precisa ir no culto. Dorme em casa, fica em casa, tá bom? Mas se você foi, tenta entregar o seu melhor. Se é cantar, entrega o seu melhor. Se é tocar, entrega. Se é pregar, entrega. Vou fazer o meu melhor. Nesse momento, no momento em que eu tenho que participar, eu esteja fazendo o meu melhor. Às vezes não vai dar. Vamos lá para o próximo e também o último versículo. Claro, eu escolhi um versículo aqui para que a gente feche aqui o podcast consciente de tudo isso que a gente falou. E diz assim, em Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante. Portanto, nós também, visto que estamos rodeados de tantas grandes nuvens de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, para o gozo que nos está proposto diante dele, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui tem muito aprendizado, né? Então vamos lá, eu vou ficar aberto aqui, porque tem muita coisa mesmo, e aí ele vai falar assim: portanto, nós também, visto que estamos rodeados de tantas grandes nuvens de testemunhas. Isso daí vai falar de testemunho, né? Pessoa, que eu falei lá do corpo no início, né? Você decidiu, você está seguindo, você tem um compromisso agora com Deus, então você tem o testemunho, santifica o seu corpo, santifica a sua vida, santifica a tua família. Então, a nuvem de testemunha vai estar olhando, né? E aqui quando fala nuvem, não está falando nuvem pequenininha não, né? Que nem o profeta falou, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Não é aquela nuvem não, é uma grande nuvem, são grandes nuvens aqui fala, nuvens de testemunhas com S no final, plural, muita gente está olhando a tua vida. Toma cuidado, olha o testemunho, hein, irmão, olha o testemunho, irmã, toma cuidado. E aí deixemos todo o embaraço. O que é embaraço? É aquilo que não é claro. Tudo aquilo que não está claro, que não tem os pingos no i, tudo aquilo que não tem sentido, está trazendo dúvida, está trazendo controvérsia, sai disso. Não é de Deus, Deus não é Deus de dúvida, Deus não é Deus de confusão. Deus tem ordem, Deus tem ali direção para você, para mim, então sai desses embaraços. Eu não sei qual embaraço que é e eu não vou dar exemplos aqui porque tem N embaraços, né? Tem financeiro, tem sentimental, tem de relacionamento, tem de casamento, tem no trabalho, tem na escola, tem propina, tem fraude, tem um monte de coisa aí, meu irmão. Vocês entendem. Olha, vocês entendem, cristãos e cristãs, vocês entendem o que eu estou falando, sai desse embaraço. Se você está com embaraço na sua vida de alguma situação, aí, cai fora desse negócio. Isso não é testemunho de pessoa que serve a Jesus, não, de pessoa que serve a Deus.
O embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixa o pecado, eu pecava, não peco mais. É o sacrifício, né? Toma a sua cruz e siga-me. Então aqui está dizendo lá do versículo do início que a gente começou, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue. Aí você vai ser digno de Jesus. Abandona o pecado. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Caminho, né? Aqui está falando do caminho, Jesus Cristo. E estejamos no caminho, que é Jesus Cristo, e com esperança e perseverança, constância, né? Perseverança a gente viu lá, a constância, seja constante nesse caminho, né? Persevere a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. E aí entra naquilo que eu falei do ministério, para de olhar pessoas, olhando para Jesus, não para pessoas. Está no ministério, para de olhar o irmãozinho do lado, para de olhar o ministério do outro, olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, para o gozo que nos está proposto, igual que para o prazer, a alegria que nos está proposta. O que é que está proposto para a gente? O céu, a eternidade, morar com Ele. Ele foi preparar a morada para a gente. Então, aqui fala, para o gozo que nos está proposto, diante dele, suportou a cruz. E aí vem, né, desprezando a afronta. Aquilo que eu falo, se alguém está falando mal de você, se alguém está falando mal do seu ministério, Jesus não abandonou o ministério, porque tinha gente falando que ele não era o Messias, tinha gente falando que ele era mentiroso. Ele não abandonou, ele continuou, ele teve perseverança, constância e foco. Ele olhava para o Pai, ele olhava para nós, ele olhava para a nossa salvação. Então ele teve foco, ele teve constância naquilo. Ele foi Jesus todos os dias. Olha que forte isso. Todos os dias ele foi Jesus e ele permaneceu Jesus. Então não teve um dia sequer que ele não foi Jesus. Então não dá para eu e você um dia sequer eu não ser júnior. Eu tenho que ser júnior do início ao fim. Se eu disse sim, assumir a responsabilidade, estou comprometido, eu tenho que ser júnior, cristão, servo de Deus, filho do Deus Altíssimo e salvo por Jesus todos os dias, guiado pelo Espírito Santo. Eu não posso deixar de ser júnior um dia só, porque o diabo está em derredor ali, né? A palavra fala, o pecado que está tão perto de nós, os embaraços dos pecados que está perto de nós, só buscando ali o momento que você vai deixar de ser você, dentro do ministério, dentro ali do corpo de Cristo. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aí, meu amigo cristão, minha amiga cristã, Jesus foi para o céu, sentar ao lado do Pai. Aqui, esse é o nosso caminho. Permaneça, né, essa maturidade espiritual que a gente aprendeu aqui, comprometimento e responsabilidade, esse é o título do podcast. Você entendeu agora o que é servir ao Senhor e qual é a carreira, o final dessa carreira? Jesus foi para o céu. E para nós também é o que está acontecendo, é o que deve acontecer. Nós também vamos morar no céu. Basta a gente entender e aplicar tudo isso que a gente aprendeu nesse podcast hoje, que eu acredito que vai ser bênção para você, vai ser bênção para mim, vai ser bênção para nós. Vamos agir como corpo, vamos agir com maturidade espiritual, maturidade cristã e parar com esses mimimi, lá, e acaba com isso. Para com esse negócio. Jesus veio nos mostrar que nem ele deixou de ser Jesus um dia por conta do que as pessoas falavam. Ele seguiu a carreira, ele perseverou, foi constante, ele tomou a cruz, ele decidiu assumir ali o plano do Pai, que era a salvação, ele se empenhou, se entregou sua vida, ele se santificou, como ele mostrou tudo que a gente aprendeu, ele mostrou como deveria fazer e nós estamos aqui agora tentando imitar e seguir ele, tá bom? Espero ter abençoado a vida de vocês com esse podcast, com esse conteúdo. Deus abençoe e até o próximo podcast. Tchau!